Ou seja, na Argentina o combustível é mais barato porque não incide tanta tributação. Sim, e tem até esse histórico, dado a nossa fronteira seca com esses países limítrofes, a Argentina, mesmo com o Paraguai, com a Bolívia. É conhecido esse fenômeno das pessoas que têm carro aqui no Brasil passar do outro lado para abastecer o carro, em função do custo do combustível. E por que o custo? O custo todo, o que pesa é a tributação. E como disse o professor Júlio Diniz, o combustível ele é altamente tributado. Aliás, há alguns segmentos que é fácil de ser tributado, porque verdadeiramente passa a ter um contribuinte, que é o caso do Petrobras. Isso, porque então. Concentra num único contribuinte, que é comandado pelo governo, que não vai deixar de recolher, não vai ficar inadimplente, né? Assim como o segmento, por exemplo, da energia elétrica. O segmento das telecomunicações são altamente tributados. A nossa energia, o professor Júlio talvez possa falar com maior propriedade, é uma das mais caras do mundo. Mas por conta do quê? Dos tributos. O ICMS sobre a energia elétrica é pesadíssimo. Então, nos combustíveis também, além desses já mencionados, tem um imposto de importação do combustível, tem o ICMS sobre os combustíveis, que pesa bastante, além da CID, né, que foi a última a inventar. E por que a CID? Porque fica com o governo federal, né? Não tem compartilhamento dela. Depois de tanta briga dos municípios, veja onde vai. Se aprovou uma emenda constitucional e hoje até os municípios participam da arrecadação da CID de combustível. Veja, que é uma distorção. Uma distorção. Uma distorção, porque a CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Quem pode intervir no domínio econômico? Só a União. Inclusive, o professor Minatel cita a energia elétrica. Em algumas fases da tributação isso acontece. Na energia elétrica, a Constituição de 1988 trouxe uma novidade na forma da tributação, que ela falava que o tributo integra a sua própria base de cálculo. Então, se você pegar a sua conta de energia, a alíquota do ICMS na conta de energia elétrica, por exemplo, é de 25%, numa determinada faixa de consumo de quilowatt-hora. Mas, se você fizer a conta na ponta do lápis, o ICMS não é 25%, passa a ser 33%. Porque parte desse pressuposto que o tributo integra a sua própria base de cálculo. Então, para você calcular os 25%, primeiro você integra o imposto à base de cálculo e depois você aplica a alíquota de 25%. Conclusão, para nós consumidores acaba sendo 33%. Sim, e embora a conta de energia que todo mundo pode conferir, vai lá ver, está escrito ICMS, 25%. Na única operação em que estão buscando aquela transparência que nós comentamos, a transparência é ilusória, porque até menciona que é 25%, e a gente já teve aluno meu da faculdade que falou, professor, minha conta está errada, eu posso pedir, eu fui lá reclamar, está errado, porque está escrito que é 25%, mas 25% dá bem menos do que está aqui. É que calcula o imposto, coloca ele junto com o consumo, depois é que calcula os 25% sobre ele próprio. Então, o emaranhado tributário brasileiro tem esse ponto. Além do fato de nós possuirmos uma série de tributos, né, na forma de impostos, na forma de taxas, na forma de contribuições, que supera 60%, né, e se tributa tudo praticamente, né, o emaranhado tributário ele é complexo. Tanto que existem estudos que comparam a quantidade de horas que uma empresa no Brasil gasta para controlar tudo isso, que passa de 2.000 horas necessárias para as áreas de contabilidade e tributos nas empresas fazerem esse controle, em comparação com outros países que não passa de 200 horas. Essa questão da energia elétrica é uma questão de distorção. Como que a gente poderia qualificar? Que nem nisso há transparência, é uma distorção. Não, mas isso não é só na energia elétrica. Isso foi um exemplo que eu peguei exemplo só. Do professor Minatel. Porque, por exemplo, você faz uma importação de qualquer bem. Né? Quando você faz uma importação de qualquer bem, além do imposto de importação,
que o governo regula o imposto de importação de acordo com alíquotas para até regular a entrada dos bens no Brasil, o mercado. Né? Sobre qualquer bem que você importa, existe o PIS e o COFINS e importação, que é uma outra modalidade do PIS e COFINS. Nossa. E na hora de calcular o PIS e COFINS, a alíquota desses dois tributos totaliza 9,25%. Ah, então eu importei um bem, eu vou aplicar 9,25% em cima para recolher o PIS e COFINS. Não é assim. Os 9,25% integra a sua base de cálculo. Então, a hora que você faz o cálculo, ao contrário, coloca o imposto e depois tributa os 9,25%. Ou seja, no final, chega quase a 10% o tributo que você paga sobre a importação. Nossa. Além do imposto de importação. Além dele. Não, na importação, exemplo, só para completar o exemplo, professor Júlio, que é bastante feliz, na importação incide o IPI, o imposto de importação. Se o produto é industrializado, incide IPI importação, sobre o quê? Sobre o valor do produto mais o imposto de importação, aí o IPI incide sobre os dois. Aí eu somo tudo isso, vem o ICMS na importação, sobre tudo aquilo. Depois eu somo o ICMS, vem o PIS, COFINS em importação. E não bastasse isso sobre ele próprio, como ele está dizendo. Então isso eu chamo de ganância. Volúpia arrecadatória. Volúpia arrecadatória. Mas isso está previsto. Mas isso está previsto. E a Suprema Corte já disse que isso é constitucional. Ah, é constitucional. Porque quando você diz, mas isso é imposto sobre imposto, é bitributação. Não, não é. Tecnicamente, a bitributação é quando dois entes diferentes, União e Estado, se candidatam a tributar o mesmo fato. Aí é bi. Aqui tem uma expressão latina que é muito usada, que diz, é o bis in idem. Você ir mais de uma vez em cima do mesmo fato. É o bis in idem. E o Supremo Tribunal Federal, avaliando o ICMS na conta de energia elétrica, calculado por dentro, avaliando esse imposto que é cobrado sobre a base que integra pelo próprio imposto, diz que é constitucional. Então, é a volúpia mesmo, a ganância arrecadatória. Isso é Constituição. Então, é isso que essa é a pergunta. E que traz complexidade. Nossa, e como? Que as coisas podiam ser simples. Eu sempre digo, por que fazer toda essa ginástica, esse cálculo? Onde o imposto está 15%, põe em 16%, então. Isso. Onde está 14%, põe em 17%, mas com uma base que é o valor da operação transparente. Não, aí diz que a alíquota é pequenininha, né? Mas aí vai aumentando a base sobre onde incide. Meu Deus. Vou aproveitar novamente a oportunidade para colocar a pergunta de um professor da Faculdade de Economia da PUC Campinas, é o José Vicente de Souza Filho. Vamos lá? Qual é a reforma tributária do ponto de vista do contribuinte, para que a sociedade participe melhor daquilo que deva ser tributado e como deveria retornar esse tributo para a mesma sociedade? Eu gostaria de responder de uma maneira, professor Minatel, o senhor me permite? Sim. Eu acho que a melhor reforma tributária para o contribuinte seria a simplicidade no trato dos impostos. Que o contribuinte pudesse ter a transparência na hora que ele compra um bem, na hora que ele compra um produto, na hora que ele compra um imóvel. Né? Por exemplo, toda operação que você vai fazer, quando você se refere à questão tributária, ela é complexa. Ela é complexa. Na questão da propriedade, além dos impostos sobre propriedade, que nós conhecemos, que é a propriedade sobre veículos, que é o IPVA, né? Que nós recolhemos para o governo, no caso de São Paulo, uma parte volta para o município onde o carro transita. Temos o IPTU, que é o imposto também na esfera municipal, o IPVA é estadual. Tá. O IPTU é um imposto de propriedade municipal. Né? E tem o IPTU é um imposto de propriedade territorial urbana, meramente municipal. Né? Sobre a propriedade rural tem o ITR, que é o imposto que quem legisla e quem regulamenta é o governo federal. Então, veja, todos eles impostos sobre a propriedade, mas um na esfera estadual, outro na esfera federal, outro na esfera municipal. E nós temos ainda impostos na transmissão dos bens, vamos chamar assim, que na esfera municipal tem um imposto chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que ele incide sobre a permuta do bem, sobre a compra, sobre a permuta dos imóveis. Né?
quase que muito parecido, às vezes até provoca uma certa confusão. Existe um outro imposto que esse é sobre a transmissão do bem, não é sobre a permuta, sobre a venda dos imóveis. O ITCMD é imposto de transmissão do bem. Então, quando se transmite o bem, também incide esse imposto, e que ele recebe esse nome, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Ou seja, não tem transmissão gratuita, não tem doação gratuita. Até a transmissão do bem, a doação do bem, ela é tributada. Então, veja você, como que o contribuinte ele pode ser favorecido nessa questão da reforma, de uma eventual reforma tributária. Tá. Eu acho que o principal ponto é a apelação para a questão da simplicidade. Tá. Eu vou aproveitar, então, para a gente, nós já estamos partindo para o encerramento do programa, vou colocar mais 2 perguntas de professores para vocês fazerem as considerações, expectativas, perspectivas, do Isaías de Carvalho Borges e do professor Ernesto Paulela. Vamos conferir? Por que é tão difícil aprovar ou fazer uma reforma tributária no Brasil? Se é que não chegou a hora do Brasil repensar a questão dos impostos e tentar simplificar um pouco a aplicação dos impostos, né? Na linha, as perguntas vêm bem na linha do que o professor Júlio colocou, simplificar. Quero dizer aos meus caros colegas professores, lamentavelmente, quando se fala em projeto de reforma tributária aqui, o único que não é convidado a sentar na mesa é o contribuinte. Então, na perspectiva dele, ele não tá em discussão a questão dele, contribuinte. Então, a dificuldade nossa é essa harmonização dos entes tributantes. Os estados estarem de acordo, os municípios, 5.500 municípios, 27 unidades da federação e mais a União para articular um sistema tributário, essa é a dificuldade. Por isso, se conseguir a simplificação do que tem aí, já é um grande passo. Mas é difícil, né? É difícil porque nós não conseguimos simplificar o ICMS, que é um imposto só de 27 estados, e podemos dizer que temos 27 legislações diferentes. Uma reforma tributária, então, está distante? Está distante da possibilidade da sua aprovação, porque envolve essa necessidade desse desprendimento, desprender das posturas, dos interesses locais, dos interesses regionais, para o interesse nacional. É isso que nós precisamos. E outro ponto, só nessa questão da reforma tributária, agora, viu, professor? É que eu não enxergo uma reforma tributária que parta do pressuposto que vá diminuir a carga tributária para o contribuinte. Porque não vai, porque o governo ele tem os compromissos dele, ele não diminui, ele não faz a gestão do gasto. Então, qualquer reforma que seja feita, eu não enxergo como vai diminuir a arrecadação do governo e, consequentemente, o contribuinte arcar com menos impostos. Então, até quando se fala em reforma tributária, é uma coisa que eu fico até receoso, porque a minha preocupação é que redunde numa simplificação de impostos, mas aumente a carga tributária para o contribuinte. A premissa é manter a carga atual. E toda vez que se fala em reforma, se aumentou o tributo nesse país. Toda vez. Infelizmente, né? Professor Minatel, professor Júlio, agradeço a participação de vocês e todos esses esclarecimentos, tá? Muito obrigada. Nossa, eu agradeço. Obrigada. E o programa Ponto de Encontro vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!